Bom dia a todos e todas! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da primeira semana de prevenção às violências nas escolas. Essa é uma ação da Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar e de sua Gerência de Proteção Escolar, e conta com o apoio da Multirio. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, meio fanha, estou terminando um resfriado, peço desculpas, e hoje vamos debater e refletir a respeito das violências que se apresentam no espaço escolar. A violência na escola, da escola e contra ela. Vamos conversar também sobre as relações entre estudantes e entre professores e estudantes. A ideia é incentivar nos espaços escolares a construção de relações baseadas na escuta ativa, no diálogo, no acolhimento, no cuidado e na comunicação não violenta, prevenindo assim as violências no contexto escolar. Precisamos pensar de forma coletiva em como lidar com esse fenômeno social que tem múltiplas causas e se apresenta de diferentes formas na escola. Por isso, precisamos falar sobre as maneiras de prevenir e de enfrentar esse problema. Esse deve ser um compromisso de todos para construirmos juntos uma escola plural que acolha a diversidade e as diferenças, que promova os direitos humanos e que seja pautada no combate a qualquer tipo de preconceito e de discriminação. Uma escola que seja de fato para todos e todas. Então, para essa conversa, eu recebo o Ricardo Laino Martins, que é membro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a professora da Rede Municipal Carioca, Renata Costa de Oliveira, que é ponto focal do programa Acesso Mais Seguro, da Gerência de Proteção Escolar da SME. E é bom lembrar que a Cruz Vermelha é parceira da Secretaria nesse programa. Recebo também a psicóloga Flaviane Ribeiro, a assistente social Michele Fernanda de Carvalho e o professor William Vieira, que fazem parte do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, o NIAP. E, por fim, convido o professor de Ciências da Escola Municipal Herbert Moses, Luiz Henrique de Melo Rosa. Obrigada a todos pela presença aqui. Bom, essa live está sendo transmitida pelo canal da Multirio no YouTube e pelo canal Todos Juntos no aplicativo do Rio Educa em Casa. E depois vai ficar disponível no canal da Multirio, ok? E não se esqueçam de que é preciso avaliar nosso encontro para confirmar sua participação. Por isso, vamos deixar o link de avaliação na descrição do vídeo. Ou você pode acessar o portal da Escola de Formação Paulo Freire diretamente e pegar o link por lá. É epf.rio.br. E vocês têm até o dia 15 de setembro para preencher esse formulário de avaliação, combinado? Bom, então a gente, para começar, vai abrir a mesa Promoção do Direito à Educação em Contexto de Violência Armada nos Territórios. É disso que trata o programa Acesso Mais Seguro, que hoje está presente em mais de 500 unidades escolares que ficam em áreas conflagradas da cidade. E o Ricardo Laino Martins e a Renata Costa vão falar sobre essa experiência que tem se mostrado muito importante para a rede, pois permite o acesso seguro das crianças, jovens e adultos até a escola e garante a segurança de toda a comunidade escolar. Bom, Ricardo, vamos começar por você? O que o CICV é, o que é o CICV e como é que ele atua? Muito bem, muito obrigado, Patrícia, obrigado, Renato, obrigado à Secretaria de Educação pelo convite. Então, assim, para ajudar um pouquinho, né, já que a gente está transmitindo isso para um bando de gente, para uma porção de pessoas, eu trouxe uns slidezinhos para me ajudar aí a contar um pouquinho de quem é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? E eu prometo ser bem rapidinho aí nessa história, para a gente não tomar muito tempo e para que fique bem claro para todo mundo. Enfim, bom, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma instituição de ajuda humanitária internacional e está presente em mais de 180 países e faz parte desse movimento aí, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha.
E a gente é só uma partezinha desse movimento, né? A gente tem 3 instituições que são parceiras nossas, na verdade, são 3 instituições independentes e que fazem parte do mesmo movimento, atuando em cooperação. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é responsável por ser guardião das convenções de Genebra, né, e também do direito internacional humanitário, e trabalha em cooperação com as sociedades nacionais. A gente chama sociedade nacional, mas, na verdade, eu estou me referindo à Cruz Vermelha brasileira, a Cruz Vermelha de cada país. Então, em cada país você tem uma Cruz Vermelha, a paraguaia, a argentina, né, e a gente trabalha em cooperação com eles. E tem a federação, que faz um trabalho de articulação com todos nós, né? Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha se ocupa de trabalhar protegendo vítimas de conflitos armados e outras situações de violência, né? E a Cruz Vermelha local, a Cruz Vermelha brasileira, no nosso caso, muito a grosso modo, só para que vocês possam entender, se ocupa de trabalhar frente à catástrofe natural. É uma instituição que é auxiliar do governo, então trabalha com promoção da saúde, trabalha com uma série de campanhas e mais algumas outras atividades, que se eu fosse, né, gastar o tempo aqui, eu ficaria o dia inteiro falando para vocês, mas ela é uma instituição que se prepara para trabalhar em situações de conflito também, mas na maior parte das vezes está trabalhando em situações de paz, né, em apoio ao governo, em apoio à ajuda humanitária também à população. Então, isso é mais ou menos o nosso movimento. Vocês estão vendo aí que tem o crescente vermelho, né? Porque em alguns países, esse símbolo da cruz, ele é um símbolo que não é tão tolerado. Então, a gente usa em locais que têm religiões muçulmanas, por exemplo, a gente usa o crescente vermelho em respeito, né? Então, falando um pouquinho mais, né, do nosso movimento, a gente trabalha dentro de alguns princípios. Então, só para vocês terem uma ideia aí, a gente está em mais de 100 países, tem mais de 18 mil profissionais que são profissionais locais, como eu, né, nacionais, e tem mais de quase 3 mil profissionais que são profissionais móveis, que a gente chama, né, profissionais internacionais, que apoiam o trabalho mudando de país para país. Não sei se dá para ver aí no slide, aqui está bem pequenininho, mas vocês veem aí, todos esses pontinhos vermelhinhos são locais onde a gente está, né, presente. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma delegação regional que ocupa esses países aí, todos que estão na cor clara, e a nossa delegação atende o Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, com alguns temas muito importantes, que é a questão de apoio aos penitenciários, que é a questão do trabalho de cooperação com a sociedade local, sociedade nacional, a Cruz Vermelha brasileira, pessoas desaparecidas, os refugiados imigrantes. A gente trabalha também com família os familiares, né, dos desaparecidos, como eu disse, e o trabalho de apoio aos serviços públicos essenciais que estão afetados pela violência armada. E aí a gente tem o programa do Acesso Mais Seguro, que é o nosso programa que a gente tem desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Esse programa é um programa que foi desenvolvido a partir das nossas próprias ferramentas de proteção do nosso público, do nosso profissional para atuação dentro de territórios afetados pela violência. E aí, bom, vou parar por aqui, Patrícia, que eu acho que eu já falei muito. Obrigado pela oportunidade. Sim, a Renata está me chamando a atenção de uma coisa super importante aqui, que a gente está falando do direito internacional humanitário, que eu falo de conflito armado. Né? O conflito armado, pelo direito internacional humanitário, a gente se refere sempre a situações de guerra. E aqui no Brasil, como a gente tem essas situações de confronto entre grupos armados rivais, às vezes entre grupos armados e as polícias, né? A gente se refere sempre a confronto armado e não conflito. Mas obrigado aí, Renata. Patrícia, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Ricardo. Bom, então com você, Renata, apesar do Ricardo ter começado a explicar o que é o programa Acesso Mais Seguro, dá mais detalhes para a gente como é que ele funciona na cidade. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, fazer alguns agradecimentos, né, não deixar para o final, deixei para o início. Então, agradecer ao nosso secretário, né, secretário municipal de educação, professor Antoine Lousão, a nossa subsecretária, professora Ana Christian, subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, ao nosso coordenador, professor Marcelo Fernandes, né, que é o coordenador da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar, a nossa gerente, né, a Gerência de Proteção Escolar
né, a professora Alessandra Santos. A equipe, eu tenho muita gente para agradecer, vou agradecer rapidinho. A equipe de educação preventiva, da qual eu faço parte, sou ponto focal, né? A professora Isabel, o Marco, o Jorge, a Uniap, a UNPSE, a UCOR, pela integração e pela articulação das demandas surgidas desse trabalho, porque são muitas demandas, além do pessoal da informática do nível central e das coordenadorias, que dão um apoio enorme para a gente. Aos coordenadores de CRE, né, das 11 coordenadorias, né, aos grupos de suporte, porque eles são extremamente dedicados a esse trabalho só acontece, só consegue ser desenvolvido com o apoio de todas essas pessoas, principalmente dos grupos de suporte nas CREs, né, e dos coordenadores, percebem a importância desse trabalho, que estão diariamente conosco, né, um desafio a cada dia, né. Gostaria de agradecer aos profissionais da Multirio, né, pelo apoio por essa transmissão. Sem vocês também a gente não conseguiria fazer. A professora Krishna e a equipe de professores que buscam a cada dia inovar na gravação das videoaulas. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse agradecimento, né, o Rio Educa na TV. A professora Marli Peçanha, secretária da Secretaria Especial de Ação Comunitária, que tem e toda a equipe dela, que tem um olhar muito carinhoso, muito atento com as favelas do Rio de Janeiro, né? Inclusive com o programa Favela com Dignidade. E, por último, mas não menos importante, tá? A pessoa está aqui do meu lado, representando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? A gente aprende todos os dias, é um desafio diário, né? Então, agradecer aqui a toda a equipe do CICV, representada hoje pelo Ricardo. Só queria dizer que eu estou aqui só representando. Quem está assim, desenvolvendo todo esse trabalho com a secretaria, a Janaína, ela infelizmente está de férias, felizmente, e não pôde estar aqui hoje, mas a Janaína, que é a pessoa que acompanha o trabalho, junto com a Renata, junto com toda essa equipe que ela acabou de agradecer aqui. Muito obrigado. E aí, falando um pouco já sobre o programa, né, o Programa Acesso Mais Seguro, ele começou entre 2012 e 2013, quando o CICV ele desenvolveu o Projeto Rio, né? Esse projeto ele foi desenvolvido em 12 unidades escolares na Maré, no território da Maré, né? E a atuação era direto do CICV nas escolas, né? Nessas 12 escolas. O projeto terminou e, em fevereiro de 2017, ele foi retomado através do grupo de diretores, um grupo de trabalho de diretores, né, desse mesmo território da Maré, porque no início do ano letivo a gente teve assim, intensos confrontos nesse território e o que foi inviabilizando, né, a semana de acolhimento. Aquela primeira semana inicial, né, a semana do ano letivo, ela foi impossibilitada e inviabilizada de acontecer devido aos confrontos, aos intensos confrontos. E aí surgiu, a partir desse grupo, então a SME acolheu esse pedido, essa solicitação, e aí em julho de 2017 teve a criação dos grupos de suporte em cada coordenadoria, né, o treinamento inicial para esse grupo, e o grupo também no nível central. E, de fato, o trabalho foi iniciado junto às unidades escolares em agosto de 2017. Né? E aí foi iniciado esse trabalho junto, a partir da necessidade, a cada coordenadoria percebeu quais as escolas, quais as unidades escolares precisariam receber, né, o aporte, o treinamento, né, dessa metodologia. E, para vocês terem uma ideia, eu estou contando de uma questão que começou em 2017. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 534 unidades escolares inseridas no programa, né? Ano passado a gente tinha 504, e então a gente tem um aumento aí do ano passado para esse de 30 unidades escolares, né? Então, quando a gente pensa na totalidade de 1.544, a gente tem quase 1/3 de unidades escolares no município do Rio de Janeiro, né, inseridas no programa Acesso Mais Seguro. E o que é o Acesso Mais Seguro? Né? Ele visa implementar a metodologia que eu estou falando, mas não expliquei. Ele visa implementar a metodologia, né, para que os profissionais possam reduzir e mitigar riscos,
né, que podem ocorrer em contextos delicados e inseguros. No nosso caso específico, as unidades escolares, localizadas em territórios sensíveis e vulneráveis, que sofrem consequências de violência armada. Né? Na prática, é uma avaliação diária do território, né? Observando-se os sinais, realizando a comunicação com os parceiros que estão no território. Que parceiros são esses? Outros diretores, profissionais das unidades de saúde, né? Que podem ajudar nessa avaliação e a classificação do risco e a tomada de decisão, para saber se a unidade escolar ela vai ter o seu funcionamento impactado, a rotina impactada ou não. Né? Então, esse trabalho é realizado diariamente, com muita seriedade, né? Em relação aos os diretores, o dia começa todo mundo se comunicando. Quando tem algum problema, todo mundo se comunica, né? Em relação ao território. Né? Os diretores, os grupos de suporte nas coordenadorias, a gente no nível central, para poder ter essa avaliação e essa tomada de decisão. Né? Para todas as unidades escolares que não são do Programa Acesso Mais Seguro, a gente tem um outro contexto. Né? Então, para essas outras unidades escolares, é oferecido a metodologia e o curso de comportamentos mais seguros, também desenvolvido em parceria aqui com o CICV. É isso, Patrícia. Patrícia, a gente não ouviu a sua pergunta. A gente não faz parte. Live, a gente começa a ter o botãozinho do áudio. Eu faço isso sempre, como todo mundo, faz parte. Eu queria que você complementasse a explicação desse curso sobre comportamentos seguros. Como é que isso pode ajudar a comunidade? Tá, os comportamentos mais seguros, né? É um curso, já falei, ele é oferecido, né, numa plataforma EAD, né? A gente teve o início da implementação, a gente fez um piloto no ano passado e esse ano a gente iniciou em março de 2022, né, implementação gradativa, oferecendo para as unidades escolares de cada coordenadoria, não só unidades escolares, mas unidades de extensão também. Também os profissionais do NIAP, os profissionais do nível central. Esse curso, como eu falei, ele está numa plataforma EAD, tem a duração de 8 horas, né? Mas o profissional que estiver inscrito, ele tem um prazo de 30 dias, né, para concluir. E se tiver alguém assistindo a gente que tenha interesse em fazer esse curso, pode falar com a sua coordenadoria, com o grupo de suporte da coordenadoria, tá? No final é gerado um certificado, né? Pode salvar, imprimir, enfim. Também, através da plataforma, tem todo o suporte. E o que enfim, consiste o comportamentos mais seguros, né? São orientações, né, de condutas e comportamentos que devem ser adotados não só pelos profissionais, né? A pessoa que desenvolve esse curso, ela não vai aplicar somente no seu trabalho, não é só pensando na unidade escolar. É um curso, né, que acaba sendo para a vida, né? Para a atuação. Exato. No dia a dia. É adotar comportamentos mais seguros para se prevenir, para cuidar de si, para cuidar de quem está próximo a você. Né? São situações que podem ocorrer na rua, né? Indo para o trabalho, saindo do trabalho, no lazer, no shopping, né? Enfim, no transitar pela cidade. Né? Então, adotar comportamentos mais seguros, a gente protege a si e quem estiver próximo da gente. E é uma forma de cuidar, né? Adotar atitudes preventivas e contribuir para uma cidade resiliente. Em linhas gerais, é isso. Patrícia? Estou esperando a diretora me colocar lá. Faz parte, como eu já falei. Bom, para encerrar, então, Ricardo e Renata, como é que a AMS e o CMS podem contribuir na promoção do direito à educação dos estudantes na rede? Então,
A gente, para essa live, a gente estava discutindo um pouco, eu e Renata, sobre isso, né? Porque, assim, a educação, ela está como direito fundamental, né? Ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela agora foi contemplada pela Organização Mundial de Saúde, desculpa, Organização das Nações Unidas, da qual a Mundial de Saúde faz parte também, como um dos pilares mais importantes, né, como prioridade na Agenda 2030. Né? Então, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem lá a educação como prioridade. Né? E o município do Rio está participando desse processo, tem todo um planejamento, né? E a gente entende que a metodologia do acesso mais seguro e do comportamento mais seguro, que tem o objetivo de fazer com que o profissional que está lá na ponta, que está lá dentro do território, sofrendo ali diariamente junto com o aluno, com o familiar desse aluno, as consequências diretas dessa violência específica do território, a gente entende que a metodologia ela é capaz de causar uma resiliência no profissional, que ele é capaz de conseguir entender e lidar melhor com as questões, com as consequências dessa violência. É importante ressaltar que o nosso trabalho ele está pautado na consequência da violência. A gente não tem pretensão nenhuma de tratar a causa da violência, mas sim a ofertar ajuda humanitária e apoio. Exclusivamente humanitário. Exatamente, é exclusivamente humanitário. Então, para a consequência. Então, entendendo tudo isso, a gente entende que a metodologia é capaz de promover um espaço mais seguro na escola, promover mais tempo de aula, essa escola funcionando plenamente em melhores condições de segurança, para que esse profissional e esse aluno consigam atingir o objetivo final, que é ter educação. Então, a gente entende que seria isso. Né? Eu não sei, Renata. Como o próprio nome diz, né, acesso mais seguro a serviços públicos essenciais. Então, a metodologia e o programa, eles contribuem para que todos, e aí, apesar das dificuldades que a gente sabe, né, as dificuldades e os desafios que são diários, né, para esses profissionais, para toda a comunidade escolar que estão nesses territórios, né, tenham os seus direitos garantidos. Né? Então, o profissional de trabalhar, de acessar o seu local de trabalho, os alunos a terem acesso, né, direito à educação, às aulas, né? E sabemos que em alguns momentos, em alguns dias, esse direito precisa passar por alguns momentos, alguns ajustes e adaptações. Né? Como, por exemplo, nos dias que o atendimento precisa acontecer de forma remota. Né? A gente sabe disso. Então, precisamos buscar diversas estratégias no ensino remoto. Inclusive, a gente passou por... Né? A gente está no fim de uma pandemia. Né? Então, a gente buscou estratégias do ensino remoto. A gente já tinha algumas estratégias antes e a pandemia trouxe essa questão, essa necessidade ainda maior do ensino remoto. E aí, por isso que eu agradeci a professora Krishna, né, e toda a sua equipe, né, pela questão do ensino remoto. Né? Eles têm a gravação das videoaulas todos os dias, quando a gente precisa, né, lançar a mão dessa forma, né, desse atendimento remoto, a nossa equipe compartilha com os profissionais, né, a programação do Rio Educa na TV, relembrando, facilitando ali pelo WhatsApp, né? O Rio Educa em Casa também. E aí a gente tem essa forma, essa modalidade de atendimento, né? E todos nós juntos num só time, né? Porque a gente somos todos da educação. Ricardo está conosco, não é da educação, mas é um parceiro nosso, né? Então a gente une aí os esforços por uma educação pública de qualidade, preventiva e resiliente. Isso aí. É isso. Obrigada. Pouco tempo para falar de muita coisa, mas em linhas gerais é isso. Com certeza. Agradeço vocês, Ricardo e Renata, pela participação. Uma palavrinha rápida de despedida para a gente encerrar essa mesa e começar outra? Olha, eu só queria muito agradecer pelo convite, agradecer pela parceria, que o município tem investido muito, é desafiador tudo isso, né? E toda essa metodologia, tudo isso que a gente tem construído não seria possível sem a participação de cada um, e é uma equipe grande que está trabalhando nisso.
Então, acho que cada um precisa se sentir bem feliz com os resultados que a gente tem tido, e eu queria muito agradecer à Secretaria Municipal de Educação por todo esse investimento nesse trabalho. Também gostaria de agradecer, né, a todos, né, principalmente as pessoas que estão nas escolas, né, que a nossa preocupação é enorme, diariamente, né, são desafios e a gente, a partir das 5 da manhã, às vezes em alguns dias antes desse horário, né, a gente se comunica, a gente se preocupa, quando acontece ao longo do dia, é uma preocupação se está todo mundo bem, se conseguiram sair bem. Então, é dizer que nós, na Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, estamos de olho, estamos preocupados, vocês não estão sozinhos, né? Porque tem toda uma equipe preocupadíssima com vocês, tanto no nível central quanto nas coordenadorias, né? Escola, né? Na escola. Então, todos nós juntos, né, estamos nesse movimento e nesse desafio. Obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom, então agora a gente continua a nossa conversa, abrindo a mesa diálogos sobre a prevenção às violências entre estudantes. A gente vai falar sobre as formas como as violências se apresentam na escola. E a gente vai ouvir, então, a experiência do professor Luiz Rosa, da Escola Municipal Herbert Moses. Ao perceber as muitas agressões que permeavam as relações entre os estudantes na escola, ele decidiu criar o projeto Qual é a Graça?, que combate o preconceito, o racismo e a discriminação. E o trabalho deu tão certo que toda a escola abraçou o projeto. E depois de alguns anos, já mudou o clima e a estrutura da própria escola. Não é isso mesmo, professor Luiz? Faz parte. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Secretaria por essa iniciativa, que tem que ser um combate direto dessa questão, né? Eu sou professor aqui da Escola Herbert Moses, meu território aqui é a Zona Norte, né? Jardim América, vizinha de Vigário Geral, Parada de Lucas. Então, é uma área geograficamente muito, que tem todos os grupos criminosos representados, né? Então, nós partimos há 14 anos atrás. O colégio vivia esse conflito aqui dentro, né? Aqui dentro era um caos de guerra de gangue e agressões. E o projeto Qual é a Graça surge em 2009 com duas buscas, né? Uma busca pessoal, como eu sou afrodescendente, né? Descendente das pessoas que foram escravizadas aqui no nosso país, e o conflito dentro do colégio. Então, para chegar onde nós chegamos hoje, né? Essa busca me levou a Vassouras, na rebelião de Vassouras de 1838, que dia 6 agora fez 183 anos que o líder dessa revolta foi enforcado, o Manuel Congo. E isso quase não está na historiografia, né, registrado e tal. Isso me incomodou bastante. E quando eu fui a Vassouras com meus filhos, em 2009, estava tendo as homenagens do enforcamento do Manuel Congo. E não tinha ninguém presente, a não ser o guardião da capelinha onde ele foi enforcado. E eu passando isso para os meus alunos, nós resolvemos nós mesmos homenageá-los. Né? E só que começou um paradoxo. Como a gente quer homenagear, se a maioria do colégio é composta, né, de afrodescendentes, e a agressão sob apelido racista era um absurdo. Né? Eu consegui catalogar mais de 360 apelidos só sobre a questão racial negra. E aí que surge o projeto Qual é a Graça? Então, e começamos a fazer essa homenagem. No terreno abandonado do colégio, onde não tinha nada, terreno estéril, nós montamos o memorial com os nomes das pessoas que participaram, ou foram personagens dessa revolta, que faziam parte do inventário do escravizador, Manuel Xavier. Nós colocamos em mármore, só que nessa busca eu consegui ver, né, estudar, ver que Manuel Congo tinha uma filha, com Balbina Conga, a Concórdia, que na época do assassinato dele, ela devia ter 5 aninhos. E nós ficamos especulando o que essa menina
não sofreu, sendo filha do líder da revolta da cidade mais rica do Império, onde era lei escravizar as pessoas, onde podia se torturá-las, podia ser dona dessa pessoa. E eu falando com eles, se dentro da minha sala de aula, isso em 2009, uma menina negra era massacrada pelos seus supostos pares, e eu não conseguia fazer nada na minha frente, o que a Concórdiazinha não sofreu quando ficou órfã, né? O que eles fizeram com ela para atingir o pai dela. E aí nós fizemos uma roda de conversa com uma turma do 6º ano. Nós fizemos imaginar se a Concórdia avançasse no tempo e viesse visitar o nosso colégio. O que a gente ia fazer? Ia falar foi mal? A vida é assim mesmo? O colégio daquele caos. Foi aí que surge uma aluna minha do 6º ano, falou, professor, vamos fazer um jardim lindo para ela, o Jardim da Concórdia. E aí surge todo esse movimento que chegamos até hoje, né? Conseguimos pacificar o colégio, fizemos esse jardim, né? E atualmente eu estou escrevendo a Pedagogia da Concórdia e montando um jardim de infância que seria para ela, né? Simbolicamente, né? E basicamente é isso, né? A gente chegou nesse ponto, né? Nós estamos agora também com o professor Daniel à frente, né? Fez a Orquestra Popular Manuel Congo, Coral Popular Balbina Conga, Amante Concórdia. Então, com essa busca histórica, né? Tanto de território, também foi agora, no mês de agosto, que fez 29 anos da chacina da Candelária. No mês de agosto foi a chacina de Vigário Geral, no mês de julho, a chacina dos meninos da Candelária, né? E nesse trágico contexto histórico, os afrodescendentes são os violentados, né? Eu queria deixar registrado também, eu sou do grupo humano que foi violentado, que sofreu a violência, e o Projeto Com a Graça abdicou da violência. Nós abdicamos da violência para poder homenagear essas pessoas que participaram de uma revolta violenta, não é? Então é bom deixar registrado isso. Parabéns pela iniciativa e a essa rede aí que abarca, está nos territórios onde a maioria são afrodescendentes. Então, quero parabenizar de novo e agradecer o convite. É uma honra estar participando desse debate e é uma honra também participar dessa casa, que é a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que é o patrimônio nosso de muita luta. Isso mesmo, professor. Bom, o senhor falou aí de tudo que surgiu depois dessa primeira etapa, desse primeiro passo que o senhor deu com o projeto Qual é a Graça? Mas o senhor é professor de ciências, então não é apenas uma construção de um jardim, o senhor aproveita esse trabalho para também trabalhar as matérias, enfim, os conteúdos da disciplina de ciências. Fala um pouquinho mais como é que essa dinâmica, como é que essa relação de uma aula, de um conteúdo, com aquela prática de construção do jardim e daquelas outras atividades que a senhora já se referiu aí do projeto. Minha formação, sou biólogo, né? Mas é uma questão humana, né? Acaba que o projeto se torna transdisciplinar, né? Na dinâmica, nós começamos a arrumar uma estratégia de poder humanizar, trazer a questão humana para essas pessoas que foram escravizadas. Não o escravo, mas a pessoa que teve a liberdade cerceada, que foi sequestrada, que foi humilhada, que foi queimada, que foi violentada, né? E como fazer isso? Você vai lá no livro e está lá, o navio negreiro que saía de Angola levava 60 dias, o que saía de Moçambique levava 90 dias. E aí a gente foi querer entender o que uma pessoa que está amarrada, está nua, no porão fétido do navio, passou por 60 dias. Então nós fizemos um canteiro, chamado Canteiro Navio, onde a gente planta, né? Todo ano a gente repete essa experiência. Esse ano nós plantamos e imaginamos a viagem vindo de Moçambique. Começou no equinócio de outono, né? Dia 20 de março, e terminou no solstício de inverno, no dia 21 de junho, 90 dias. Nós plantamos e fizemos relatórios meteorológicos, biológicos, relatórios do cotidiano, do dia a dia, para ressignificar o tempo. E aí as matérias se conversam, né? E de certa maneira,
a gente começa a compreender o que aquela pessoa passou. E quando chegou aqui no Valongo, não é? Nós paramos e fizemos uma reflexão, um dia de reflexão, porque ela não foi recebida com boas-vindas, né? No nosso território aqui do Brasil. Ela foi recebida com xingamento, com formas pejorativas, estava amarrada, foi vendida, foi desumanizada. Então, acaba que as matérias se conversam. E foi o que aconteceu e o que acontece hoje, não é? E contagiando, vendo que é possível. Né? É uma coisa da relação humana que a gente discute. Por exemplo, quando acontece algum ato aqui de agressão, nós temos um espaço no jardim chamado Fogueira dos Anciões, onde a gente acende esse fogo ou para ter algum debate, ou para ver alguma coisa da nossa ancestralidade, ou quando tem algum tipo de conflito. Nós acendemos esse fogo e sentamos com as partes para poder resolver esses conflitos que nós temos na nossa unidade. Né? Então, é um projeto que, a cada dia também, é uma luta do dia a dia, né? Que a gente faz essa construção das relações interpessoais. Acho que é isso, mais ou menos isso. Bom, professor, depois dessa experiência que o senhor comandou, né, que dicas o senhor pode dar para as outras unidades escolares poderem criar um ambiente mais acolhedor e pacífico entre os estudantes, essas unidades que estão enfrentando algum tipo de conflito, de confronto? A questão é o seguinte, né? Nós temos que combater o inimigo racista, né? E os que alimentam essa violência de forma direta, né? Nós temos que ser intolerantes. Aí usar a palavra intolerância, né? Nós temos que ser intolerantes com qualquer tipo de violência, né? Uma vez detectada, não pode dizer que é assim mesmo. Não pode dizer que o garoto está de zoa, está zoando, é brincadeira. Não temos, nós temos que enfrentar de frente, encarar de frente essa situação. Uma vez detectado isso, e encarando de forma, com postura, com personalidade, entendeu? Afinal de contas, os adultos somos nós. Nós temos que dar um leste para esses jovens ali e mostrar para eles que está errado, que isso não se faz, que a gente não tolera isso. Ah, porque eu estava brincando, eu não sabia, eu estava de zoa, eu também sou negro, eu também taquei a pedra no passarinho, no carro, entrei no ônibus e zoei o plantão dentro do ônibus, xinguei, abusei. Ele tem que perceber, principalmente aqui no colégio público, que tudo que nós conseguimos aqui foi com luta. Que era lei federal no Brasil, no século XIX, que o negro era proibido de estudar no colégio público. E depois, com muita luta, o negro podia estudar no colégio público à noite, se tivesse vaga. E depois, com muita luta, foi a questão do material escolar, foi a questão da gratuidade da passagem, foi a questão da merenda, é a questão sabe, todas essas questões foi com luta. E esse jovem tem que compreender isso, tem que saber disso, tem que saber de toda essa luta que, principalmente, a gente fez agora 200 anos da independência do Brasil. Né? A gente aqui no nosso colégio está falando 200 anos do legado negro. E dentro do legado negro está a luta pelo ensino de qualidade, gratuito, público, que é essa a nossa luta. Que a gente tem que terminar de escrever esse livro da nossa independência, da nossa liberdade. Já teve a liberdade física, agora a gente está fazendo a libertação filosófica. Mas isso cabe à postura de cada um de nós, mesmo daquela criança de mais tenra idade. A gente, o ambiente escolar, não é local para se render homenagem a grupo criminoso. O ambiente escolar, não só escolar, lugar nenhum. A gente não pode simpatizar com a pessoa torpe que está fazendo, sabe, o inferno na vida de todo um território, da vida de todos os cidadãos. Então, a gente não pode admitir isso do jovem, render homenagem à pessoa que, sabe, ela é muito forte, muito coisa para segurar um 762 de 5 quilos, mas não segura um bebezinho, uma bolinha de gordura, água e proteína, né? Ele corre, não pega no colo. Então tem que mostrar isso para o jovem, deixar claro que o projeto nosso é reto, qual é a graça. Ah, todo mundo riu, mas eu não ri. Todo mundo xingou, mas eu não xinguei.
Eu acho que é por aí. Com postura, com personalidade e partir para dentro. Mostrar que nós estamos aqui também. Uma luta diária. Obrigado. Obrigada, professor Luiz. Bom, eu acho que a melhor forma do senhor se despedir dessa mesa, dessa conversa que o senhor fez, é a gente assistir, então, o vídeo que o senhor produziu junto com a sua escola, que resume de forma poética esse trabalho do projeto Qual é a Graça? Vamos ver? O meu sonho? Montar um jardim de infância chamado Pingo d'Água, que seja público, gratuito, de qualidade, com grandeza e respeito, como uma fonte, como uma flor, mais atrativo do que a rua, do que o crime, do que o shopping, com música, arte, poesia, respeito, gratidão, compaixão, acolhimento, sorriso, muitos sorrisos. Estudar sintonizados e sincronizados com a rotação, com as intempéries, com as estações do ano, com as fases da lua, ou seja, com o pulsar da nossa querida e tão maltratada Mama Gaia, saudando-a todas as manhãs com o mantra: meu coração está para a terra, assim como a terra está para o meu coração. Meu coração está para o leste, assim como o leste está para o meu coração. Estudar no estilo peripatético, ao som do berimbau, no jardim batizado com o nome de Concórdia, filha de Manuel Congo e Balbina Conga, com uma enorme biodiversidade, andando por uma rua ladrilhada com pedrinhas de brilhante, chamada Essa Rua é Nossa. Ladeada por petúnias, cosmos, zinhas, cravinhas, lantanas, girassóis, terezinhas, 11 horas, amor perfeito, lírios, tagetes, vincas, hibiscos, espirradeiras, rosas de todas as cores imagináveis, sem esquecer a Príncipe Negro, visitada por borboletas vaidosas, exibindo as suas belezas. Sob as sombras da palmeira, amendoeira, caramboleira, goiabeira, bananeira, amoreira, jequitibá, aroeira, onde os sanhaços, os bentivis, os sabiás possam escolher onde cantar e com que se alimentar. Ao final, atravessar a ponte, azul, rosa ou lilás, sobre o lago, com carpas coloridas, ao som da cascata caindo dos olhos da máscara feminina africana, para chegar na parede dos homenageados, com o nome das pessoas que foram escravizadas, gravadas em mármore, que protagonizaram a Revolta de Vassouras de 1838. Ali, acender a fogueira dos anciões, das anciãs, para ouvir as suas histórias, e verás que a tua filha, que teu filho não foge à luta. Bom, muito bonito, né? E quem quiser conhecer detalhes do projeto Qual é a Graça, é só assistir ao episódio Combatendo o Preconceito com Conhecimento, da série Ensinar e Aprender, produzida pela Multirio. Você acha lá no nosso canal no YouTube, ok? Bom, agora os profissionais do UNIAP, a psicóloga Flaviane Ribeiro, a assistente social Michele de Carvalho e o professor William Vieira vão nos dar alguns caminhos para que os profissionais da escola possam abordar essa temática com a comunidade escolar, particularmente com os alunos. Para quem não conhece ainda o UNIAP, esse é um setor da SME formado por psicólogos, assistentes sociais e professores que desenvolvem projetos e ações diretamente nas unidades escolares, visando os cuidados e as questões psicossociais que costumam surgir durante os processos de ensino e aprendizagem. E o UNIAP também coordena o PROINAP,
que é o Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Provavelmente esses profissionais já devem ter desenvolvido alguma ação aí na sua escola. Bom, essa experiência do professor Luiz é inspiradora, né? Então, vou começar perguntando para a psicóloga Flaviane. Você acredita que o trabalho desenvolvido pelo professor Luiz apresenta alguma relação com a aposta na atuação interdisciplinar do NIAP e do PROINAP? Olá, Patrícia, olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Que riqueza, né? Eu estava ouvindo aqui o relato do professor Luiz, e que potente é essa experiência no chão da escola e quanto ela, de fato, me fez pensar no nosso trabalho, né? O trabalho e as práticas que a gente vem desenvolvendo enquanto NIAP e equipe PROINAP no chão das escolas públicas municipais. Então, antes de falar um pouco mais dessas conexões, né, que eu pude perceber no trabalho, nessa riqueza que o professor Luiz traz com o trabalho do PROINAP, quero dizer que estou muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui enquanto, né, representando, enquanto articuladora de área, enquanto representante do NIAP, junto com os meus colegas aqui, o William, Michele. Estamos aí no desafio de articular territórios da Zona Oeste da cidade, e o quanto é muito orgulhoso, motivo de muita alegria estar aqui numa semana dedicada à prevenção, né, a pensar aí práticas de prevenção às violências nas escolas. Então, sem dúvidas, é uma temática que marca a potência dessas trocas, né, da interdisciplinariedade, da complementação de saberes. Então, que riqueza. Bem, então, pensando o trabalho, né, do professor Luiz, ele me fez pensar várias coisas, né? Então, eu vou tentar aí me concentrar em 2 pontos nesse momento. Primeiro, pensar a intervenção dele, né? Como é um projeto, começou como um projeto, me parece que se tornou algo muito maior, né? Ele falou aí de um caminhar de anos dentro dessa pesquisa, né? Dessa premissa na escola. Ele partiu de uma pesquisa. Então, o quanto a intervenção que ele propõe é interdisciplinar, o quanto ele traz uma complementação de saberes da escola, saberes, né, das crianças, saberes das áreas do conhecimento. Então, é um ponto que eu vou me dedicar um pouco aí a falar um pouco mais. Mas, para além da intervenção, o que me chamou mais a atenção foi o modo como ele compreende o fenômeno da violência. Então, ele compreende o fenômeno violência como algo complexo, é um fenômeno social complexo, que não pode ser compreendido de maneira pontual, né? Então, tem uma questão relacional na violência que me faz pensar que a intervenção, os modos de enfrentamento, eles estão muito alinhados com o modo como a gente compreende o fenômeno. E o professor Luiz fala isso com muita riqueza. Ele compreende o fenômeno de modo complexo, entende que é um fenômeno social complexo, que atravessa diversas dimensões, e por isso a intervenção tem que acompanhar essa complexidade. Então, trazendo aí o fenômeno violência, né, de fato, a gente precisa olhar como algo plural, violências, né, no plural e não no singular, não é abstrato. Essa violência que está lá no chão da escola, ela é produzida, ela é construída por um contexto, né, tem realidades dialogando com essa violência, e eu preciso olhar para essa complexidade quando eu vou pensar modos de intervir. Então, é um fenômeno inter. A compreensão da violência já é um fenômeno interpessoal, né? Interdisciplinar, interdimensional, né? Então, às vezes, eu reconheço que no chão da escola é difícil compreender essas diversas violências, né? A gente tende a intervir em questões pontuais, né? A gente vai ali, tenta intervir aqui, acolá, e o professor Luiz, assim como as equipes PROINAP, né, estão alargando a compreensão desse fenômeno. Então, isso é um ponto. O outro ponto é, para intervir na violência, eu preciso também lançar mão de práticas complexas. Então, a interdisciplinariedade, ele até usou a palavra transdisciplinariedade, né? Então, essa interdisciplinariedade de saberes, de práticas, isso é a potência de um trabalho, né? Então, se eu quero intervir num fenômeno complexo, eu preciso lançar mão no enfrentamento desse fenômeno, também de uma certa complexidade. Então, essa interdisciplinariedade de saberes, vou começar com os saberes. O professor Luiz fala dessa complementação de saberes das diversas áreas do conhecimento. Então, ele fala das ciências, a história,
a língua portuguesa entra, a música, as artes, né? Então, ele fala de uma complementação de saberes e não de uma rivalização de saberes. Isso é muito potente, se eu quero prevenir violências. E trazendo isso para pensar o PROINAP, aqui nós já nos constituímos de modo interdisciplinar, somos equipes formadas por psicólogos, assistentes sociais e professores, e quando a gente entra no chão da escola, a gente também faz parceria, complementa saberes com os saberes da escola. E os saberes da escola são saberes plurais, saberes dos alunos, saberes dos docentes, de todos que estão ali da comunidade escolar, né? Então, essa interdisciplinariedade, essa complementação de saberes, me parece a potência interventiva em casos como esses, né, de violências. Outro ponto é a interdisciplinariedade das práticas. E a fala do professor Luiz também me fez pensar o quanto a escola não pode e não deve estar solitária no enfrentamento às violências que se apresentam no seu cotidiano. Não é isso? O quanto a gente precisa inventar e reinventar práticas para lidar com as violências. Então, a interdisciplinariedade de práticas me fez pensar na importância da intersetorialidade, me fez pensar o quanto é fundamental a gente articular rede de proteção à criança e ao adolescente. E para tentar clarificar um pouco o que eu estou entendendo por rede, eu vou fazer uma analogia com a rede do pescador, a rede de pesca, né? Essa rede que faz com que o pescador vá lá, né, entrar em um alto mar para fazer a sua prática da pesca. O que é a rede do pescador? Então, primeiro, eu quero provocar uma reflexão sobre a atitude do pescador antes de entrar no mar, né? O cuidado que ele tem com essa rede, né? O quanto, muitas vezes, ele verifica as condições da rede, se essa rede tem furos, se essa rede precisa de algum ajuste. Ele entra no mar muito alinhado, muito próximo, muito cuidadoso e sensível à estrutura dessa rede. E depois pensar a forma dessa rede. Tem uma forma. A rede do pescador, ela tem um entrelaçamento de nós. É uma rede composta por nós. Esses nós da rede, de alguma maneira, sustenta o peso do peixe. São nós flexíveis, né, que, de certa maneira, quando se constituem, é para fortalecer e conseguir, né, lidar ali na força das águas e para suportar o peso do peixe. Então, a rede do pescador me parece um caminho interessante para compreender o que é a nossa rede. A rede somos nós que construímos esses nós, somos nós que vamos, né, de modo muito próximo aos outros profissionais da secretaria ou instituições que, né, que não são públicas, né? A gente constrói essa rede e essa rede é potência quando a gente fala da prevenção às violências. Então, essa interdisciplinariedade também das práticas me chama muito a atenção. E eu vou parar por aqui para a gente conseguir ouvir também nossos colegas aí do INEAP, do PROINAP. Mas tinha um aspecto que eu queria que você comentasse do trabalho do professor Luiz, que me lembra até um pouco a linha do Paulo Freire de pensar, né? Que é falar dos valores, das emoções, dos sentimentos que esse trabalho despertou nos alunos. A questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, no caso da Concórdia. A questão da autoestima. Aquelas crianças se agrediam, eram todos ali afrodescendentes, eles não se colocavam, eles não se entendiam, eles não se viam como afrodescendentes, eles se colocavam distantes disso. Então, isso também foi uma coisa trabalhada no projeto. Isso tudo mexe com valores, corações e mentes dos alunos e faz eles crescerem, né? Estou segura que sim. Não sei se os meus colegas querem ajudar na resposta, enfim, William e Michele. Mas, de fato, essa questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, eu sempre acho que é um desafio, que é algo construído, você poder se abrir ao encontro com o diferente, com a diferença, isso não está dado, isso é construído por todos e cada um de nós, e é extremamente desafiador. Então, a empatia, as emoções, né, as habilidades socioemocionais, elas entram muito em cena, né, no trabalho que o professor Luiz aponta, e isso também tem muitas conexões com o que a gente produz no chão da escola, no cotidiano, do fazer, do PROINAP,
o quanto a gente está sempre muito capturado por essa preocupação, né? O quanto o discurso, a fala tem que circular e o quanto eu preciso, de fato, me permitir, me abrir ao encontro com a diferença. A palavra e a escuta, né? Parece 2 instrumentos potentes aí para o nosso enfrentamento às violências. Você falou em escuta, né? A minha próxima pergunta, professor William, foi a partir dessa escuta sensível do professor Luiz que ele pôde perceber a necessidade de trabalhar a violência, as questões da violência entre os alunos. Ele percebia as agressões pelos apelidos e tal. Como para você, professor do UNIAP, fala um pouco sobre a importância de uma escuta atenta e sensível no dia a dia das unidades escolares da nossa rede para a gente enfrentar essas violências na escola. Ok. Oi, Patrícia, pessoal, obrigado. Quero dar um bom dia para todos, todas e todos que estão nos assistindo agora. Agradecer, né, a possibilidade de estar aqui participando desta mesa, né? Reiterar, né, a fala da Flaviane, da emoção de poder ouvir a experiência do professor Luiz, né, e estar aqui, né, contribuindo num diálogo, né, sobre um tema fundamental para a construção de uma educação verdadeiramente democrática, participativa e de qualidade na nossa cidade, né. A pergunta, né, ela é fundamental, né? Ela me permite explorar algumas das questões que o professor Luiz apresenta, né? Acho que a experiência dela, a experiência do projeto, né, que o professor desenvolve na escola, nos ajudam a dialogar e a conversar sobre esse tema importante que é a escuta atenta e sensível, né? E aí eu queria falar em 3 momentos, 3 pontos, né? Eu queria abordar 3 pontos sobre por que é importante, né, essa escuta, né? Em primeiro lugar, né, vamos nos debruçar, né, sobre o que já está na pergunta, né? A escuta atenta e sensível, né? Escutar de forma atenta e sensível, né, é um elemento fundamental, né? É um elemento assim que nos define como ser humano, né? Todos nós, profissionais da educação, temos essa possibilidade, somos capazes de fazer essa escuta de forma atenta e sensível no nosso dia a dia, né? Com todas as questões que nos envolvem, né? Não é um privilégio, por exemplo, né, essa escuta atenta e sensível do profissional da psicologia, a Flaviane está aqui representando esse profissional, não é um privilégio, né? É algo que todos nós que estamos envolvidos dentro do espaço escolar, né, podemos fazer, podemos realizar. Até porque a nossa condição humana, ela nos possibilita, né, nos sensibilizar, ser empáticos, né, conseguir, de certa forma, estabelecer essas conexões, né, com aqueles que estão junto de nós, que dividem conosco o espaço escolar, né? Mesmo que o dia a dia das unidades escolares seja um dia a dia desafiante com as questões, né? Mas é possível construir, né, exercícios, né? A gente estabelecer exercícios de escutas atentas, né? O próprio professor Luiz, ele traz, assim, dentro da experiência do projeto, né, a roda, a fogueira, né, onde se estabelece ali uma troca, uma escuta, né? Enfim, eu acredito profundamente que é possível, né? Que é um ponto importante, né? A gente conseguir mergulhar profundamente na nossa capacidade humana, né? A escuta atenta e sensível, ela consiste em uma postura, eu acredito, um exercício, né? Acima de tudo, uma exposição da nossa condição de ser humano, né? Na nossa capacidade de acolher e também ser acolhido, né? O segundo ponto, ele vem também da experiência do professor Luiz, que quando você vai, né, ouvir mais atentamente e tal, ele cataloga mais de 300 apelidos de cunho racista, né, que existia na escola. Ele anota esses apelidos, ele faz uma anotação, né? Então aí o professor Luiz, ele se coloca num lugar de ouvir, de escutar, né, atentamente, de dar uma atenção especial para essa prática que ele mesmo coloca ali na fala dele, né, e que é inaceitável, que para todos nós deve ser inaceitável, né? Essa condição que o próprio professor desenvolve, né, ela é fundamental. E é a partir dali que ele, ao se sensibilizar, né, ao escutar atentamente essas questões que, enfim, existiam na escola, né, que estavam ali presentes,
né? A questão da violência, a questão dos apelidos, a questão dos xingamentos, né? E todos eles, ele coloca isso no projeto, se a gente for mais profundamente conhecer, né, de cunho racista, né, faz com que ele dê início, né, a esse projeto, esse processo que vai transformar ao longo do tempo, 13, 14 anos que existe, né, vai transformar a escola. Tá? Ele enfrenta o desafio da violência escolar, né, mas ele enfrenta de uma forma sensível, né, por mais que a radicalidade de não aceitar isso, né, nos pareça assim, algo extremamente forte, mas há uma sensibilidade de atenção, como eu coloquei no início, né? De dar ouvidos a essa fala. Foi fácil? Não foi fácil, né? Mas tem um ponto de partida que é a capacidade dele se sensibilizar com a realidade, né? E enfrentar a mesma. E aí quem está nos ouvindo pode perguntar, né? Será que eu consigo? Será sempre assim? Né? Os modelos podem se repetir? Eu digo que não, que as realidades são diversas, a nossa rede ela é extremamente diversa, ela é enorme, ela é gigantesca, né? Ela, enfim, abarca situações específicas, né? Mas eu acho que aí também a gente tem uma riqueza de possibilidades, uma riqueza de invenções e de criações. Tá? E eu acho que um ponto de partida que a gente pode começar a construir, né, já como sugestão, nesse segundo ponto, né, é a gente conseguir criar, estabelecer, né, espaços de exercitar diariamente nas unidades escolares, né, essa escuta, esse dar ouvidos. Né, e isso envolve todos, não só os estudantes, as estudantes, mas todos e todas as profissionais que estão ali naquele espaço. Né. E não tem uma fórmula para isso, não tem uma solução mágica, né? O que tem é a experimentação, né? É você começar a fazer, você estabelecer e criar esses espaços, né? E aí a gente precisa também pensar nas possibilidades de diálogos, que são muitas, né? Elas são diversas, né? E aí vem o terceiro ponto que eu queria, para fechar um pouco aqui a resposta, né? Que é exatamente trazer um pouco uma experiência de trabalho que nós do PROINAP, né, do NIAP, do PROINAP, desenvolvemos em tantas experiências, né? Mas especificamente uma que fala muito dessa possibilidade, dessa capacidade de escuta, né? Nós somos uma equipe interdisciplinar que tem como elemento fundante o apoio. Esse é o nosso elemento fundante, o apoio às unidades escolares. Mas, para poder ter apoio, né, é preciso ter uma escuta sensível, compreender a realidade, né? Construir esse apoio a partir de um diálogo com a escola, com a comunidade escolar. Né? Então, em resumo, a nossa atuação ela fala muito desse lugar, né, que eu estou tentando colocar aqui. E aí, em 2018, a gente teve uma experiência assim, muito, vamos dizer assim, potente na rede, né, que foi o NIAP, ele ficou responsável por contribuir no processo de formação, de constituição e eleição dos grêmios estudantis da rede toda. Né? Não dá para falar aqui de toda essa experiência, porque a gente não tem tempo, né? Mas, ao final, foram mais de 800 grêmios, ou seja, criados, recriados ou continuados. Né? E o que eu queria ressaltar nessa experiência é que cada profissional viveu, né, uma experiência de profundo diálogo, de profunda escuta com principalmente os estudantes das unidades escolares. Né? Eu mesmo vivi uma experiência muito forte, né, de uma escola, de uma das escolas que eu acompanhei, em que no início os estudantes não se reconheciam naquele lugar de representatividade. E foi exatamente no espaço, né, escolar, onde eles podiam falar, onde eles puderam trocar, onde eles puderam se posicionar, onde eles puderam se escutar também, né, que essa postura deles foi sendo transformada. Né? E ali naquela escola a gente teve uma experiência potente de participação, né? De construção de um processo, né? Mas tudo teve como ponto de partida o espaço de diálogo e de escuta. Né? Então aquela experiência ela foi, isso eu acredito, e a gente tem também, né, em várias outras unidades escolares, ela traz para a gente aí um exemplo de força e de possibilidades, né, que esse diálogo e que essa escuta atenta e sensível ela nos possibilita dentro da escola. Não é fácil, esse trabalho ele levou aí alguns meses para ser construído, né? E como eu falei anteriormente, a gente precisa exercitar, a gente precisa criar, né? A gente precisa criar esses espaços, porque essa escuta ela é mais do que simplesmente, né, ouvir, né?
ela extrapola esse simples ato de ouvir, né? Precisa ser uma escuta acolhedora, precisa ser uma escuta também que dialoga, né? E aí, como proposta concreta, né, a gente deve construir diversas formas de escutar, né? Exercitar a nossa condição sensível de ser humano, recuperar essa condição, né? A gente vive um período e um momento assim da história da humanidade, né? E principalmente da nossa realidade, né? Onde a banalização da violência, né? O descaso com a vida humana é muito presente. A gente precisa recuperar isso também. Na fala do professor Luiz, isso fica bem, bem claro, né? A gente não pode aceitar nenhum tipo de violência, nem aquela que se coloca apenas como brincadeira, né? A gente precisa propor um processo de respeito, de construção diária, né? E de forma nenhuma não aceitar, né? O desafio, entre tantos que a escola tem, né, de prevenir as violências na escola, da escola, contra a escola, né? E aqui todos estão envolvidos, todos e todas, né, é gigantesco. Porém, ele é fundamental e necessário. A gente não tem como fugir disso, a gente precisa enfrentar, né? Não pode ser encarado de forma isolada, descolado da realidade, sem reflexão profunda das questões mais amplas da nossa sociedade, como o próprio professor Luiz trouxe para a gente anteriormente, né? A gente não pode perder de vista as conjunturas, não podemos isolar a escola da realidade, mas podemos estabelecer ações, projetos, atividades e mudanças. E para encerrar minha fala, né, eu gostaria de ressaltar que a escuta atenta e sensível é um ponto de partida importante, que precisa ser cultivado como o jardim, né, lá do professor, exercitado por todos e todas, tem que ter um cultivo e também ser regado diariamente, né? E aí eu volto na experiência do jardim, da concórdia, né, para que a colheita seja alcançada. Porém, o caminho é árduo, é difícil, mas não é impossível, quando estamos juntos e juntas. E aí, citando o poeta Tom Jobim, né, eu queria dizer que é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um toco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Como o poeta da música Águas de Março transforma a sua escuta, né, a sua observação da realidade em poesia, em música, podemos também transformar as nossas escutas sensíveis em ações que se multiplicam, transformem, no mínimo, a nossa sala de aula, o nosso pátio e o terreno da escola. Obrigado pela possibilidade de estar aqui, poder partilhar e dialogar. Obrigada a você, professor William. Bom, sua vez, Michele, você é assistente social da rede, né? Então, como é que essa experiência da Herbert Moses pode se transformar num instrumento potente para o fortalecimento da identidade e do sentimento de pertencimento da comunidade escolar e, assim, claro, diminuir as situações de conflito na escola? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre um tema tão sensível, tão presente nas nossas vidas, não só na escola, mas na sociedade como um todo. E, Patrícia, essa é uma excelente questão, porque o fortalecimento da identidade e desse sentimento de pertencimento da comunidade escolar, ele pode ser um importante aliado no enfrentamento às violências na escola. Mas a gente tem que ficar atento, a gente tem que levar em consideração, a gente não pode perder de vista, né, que existem diversas manifestações de violência na escola. Né? A violência ela não se resume a uma violência, simplesmente uma violência física entre os alunos. Né? Existem várias formas de violências, como a Flaviane já mencionou, são violências. Né? A gente não deve tratar simplesmente no singular. E porque muitas vezes a gente acaba colocando, né, a violência dentro de um único pacote, dentro desse único contexto da violência física entre os alunos. Né? Por exemplo, frases como só podia ser aluno de escola pública, né, você não tem futuro. Essas também são formas de violência e que a gente presencia em algumas escolas. Né? E é preocupante quando a gente ouve que os responsáveis, alunos e até mesmo professores acabam negando estar numa escola, né, porque aquela escola tenha alguma fama negativa, né, porque foi veiculado alguma situação, e aí isso acaba desestimulando que pessoas queiram estar naquele ambiente. Né? Eu vou trazer alguns exemplos para que a gente possa ilustrar algumas situações, e esses exemplos eu presenciei, né, e acredito que muitas pessoas aqui já ouviram falar ou já
presenciaram ou foram, né, estiveram envolvidas em alguma situação parecida. Eu atuei numa escola em que o sobrenome da escola é Teixeira, né? E os alunos e as pessoas, não só os alunos, mas a vizinhança, a comunidade do entorno, ex-alunos, ao se referir a essa escola, não falavam Teixeira, né? Falavam o sobrenome da escola e substituía Teixeira por Lixeira. Né? Então, isso para caracterizar, né, uma forma violenta também de estar na escola e de se referir a essa escola. Os alunos, ao denominarem a escola como lixeira, eles também estão se colocando nesse lugar, porque se eles estão na lixeira, né, consequentemente, eles seriam lixo. E outro exemplo também marcante é de uma outra escola em que os alunos, ao saírem, né, ao terminarem o turno, ao irem para suas casas, eles gritavam liberdade. Né? Então, eles se sentiam livres quando saíam do portão da escola para fora. Né? Então, essa forma verbal de manifestação também é muito significativa, né? E a gente tem que observar. Né? Essa escola em especial, em que os alunos gritavam liberdade, realmente era uma escola, essas escolas verticais, né? Estilo caixote, com muitos andares, uma escola cinza, escura, né? Com portões altos, muros altos, muito gradeada, com vários cadeados. Então, assim, era compreensível esse sentimento e essa manifestação dos alunos. Mas agora um outro exemplo, né, que eu quero trazer, e esse exemplo foi muito marcante, né, na minha vida profissional, na educação, de uma escola em que os alunos eles eram divididos fisicamente, né? Os alunos do ensino regular e os alunos do PEJA, eles não ficavam no mesmo ambiente da escola em relação às salas de aula. Os alunos do ensino regular, eles ficavam no pavimento superior da escola e os alunos do PEJA nas salas do térreo. E aí, uma coisa muito particular dessa escola, né, do funcionamento e dessa dinâmica que a escola apresentava naquele momento, é que os alunos, além dessa divisão física, os alunos do PEJA e do ensino regular, eles não entravam no mesmo horário, eles não saíam no mesmo horário. A merenda também era, né, o recreio também era num horário diferenciado. E como funcionava isso lá na escola, né? Os alunos do regular subiam, tinha uma rampa para ir para o segundo pavimento, e quando todos subiam, e os professores também, tinha uma grande grade, né? Uma porta, um grande portão todo gradeado, e esse portão era trancado depois que todos passavam e todos já estavam nesse segundo pavimento. E o que aconteceu? Um dia, nós estávamos descendo a rampa, eu e a minha equipe, da qual eu fazia parte, né, uma equipe interdisciplinar, eu como assistente social, a psicóloga Pamela, a professora Cristina, né, a gente compunha uma mini equipe, e a gente estava descendo essa rampa e o portão estava trancado. Né? O portão estava trancado, consequentemente, os alunos e alunas se aglomeraram no portão esperando o portão ser aberto. Mas esse clima, né, de hostilidade, um clima de rivalidade entre esses alunos, que já vinha sendo construído por todo esse exemplo que eu já mencionei para vocês em relação à dinâmica dessa escola funcionar, isso foi criando, né, esse distanciamento entre esses alunos. Então, a rivalidade e as hostilidades eram latentes. Conclusão. Esperando esse portão ser aberto, alunos do regular de um lado e alunos do PEJA do outro, uma aluna conseguiu, pela grade, segurar o cabelo de outra aluna, puxando e batendo com a cabeça dela na grade, puxando o cabelo, e foi uma situação muito grave e uma situação muito importante naquele momento para a escola, né, e de uma observação e um olhar maior em relação a toda essa dinâmica, porque essa aluna teve cabelo puxado, né, arrancado, e ficou bem machucada nesse episódio. Mas por que eu trouxe esses exemplos para vocês?
né? Porque eu entendo que eles conseguem ilustrar uma forma de violência da escola, né? E que isso a gente não pode fechar os olhos para essas situações, né? É uma violência simbólica, né? Esse tipo de funcionamento e todas essas situações que eu mencionei, e que na maioria das vezes estimula a produção, né? Ou a reprodução dessas outras práticas de violência, né? E que não favorece nem um pouco a essa construção desse sentimento de pertencimento, dessa identidade à escola, né? Esses episódios, eles são graves, né? São importantes e que a gente não deve não olhar e se debruçar sobre essas questões, mas eles são o extremo oposto, né, do projeto e da experiência que o professor Luiz trouxe para a gente, né, que ele vem desenvolvendo lá na Herbert Moses, né? Porque a gente pode observar no trabalho do professor Luiz, né, e o trabalho dele é um excelente exemplo de uma estratégia para esse enfrentamento à violência, né? É um caminho que a escola pode seguir, que a escola pode percorrer, e eu acredito que já foi traçado, né, lá na Herbert Moses, e para o fortalecimento e esse sentimento de pertencimento da escola, que eu tenho certeza, né, que lá na Herbert Moses as pessoas e a comunidade escolar, elas têm orgulho de fazer parte, né? Essas pessoas têm orgulho de fazerem parte daquela comunidade escolar, e eu acredito que esse seja o nosso foco, né? Nós temos que percorrer sempre esse caminho. É claro que a partir desses episódios a gente conseguiu abrir um canal maior de comunicação entre essas escolas e trabalhar, né, em relação a eles, mas esse aqui não é o nosso foco hoje, mas é importante citar que foram momentos marcantes, importantes, mas que conseguiram criar um novo olhar para as situações naquele ambiente escolar. Né? E vocês podem perguntar, a gente está dialogando aqui, refletindo sobre o projeto do professor Luiz. Eu posso, né, eu devo aplicar esse projeto da forma que ele fez na escola dele? Vai dar certo na minha realidade escolar? Será que lá na escola em que eu atuo, esse projeto seria bem desenvolvido, bem recebido? Quais seriam os efeitos? Eu vou te dizer que depende, né? Uma resposta bem de advogada, porque nem tudo que acontece no ambiente será bem sucedido ou com o resultado esperado, né, daquele objetivo que se quer, que se pretende, mas até porque não é uma fórmula, a gente não tem uma forma de enfrentamento para as violências, né? Mas uma forma de atuar e de pensar a escola de uma forma mais coletiva abre um espaço, né? É um caminho dessa construção e desse lugar aonde a gente deseja chegar, né? E no trabalho do PROINAP, nós temos vários eixos de atuação, a gente observa vários desses aspectos. Nós temos 5 eixos de atuação, que é direito à aprendizagem, direito de aprendizagem e a permanência na escola, juventude escola, acolhimento psicossocial e vínculo escolar. Também temos os direitos das crianças e dos adolescentes e a convivências e conflitos na escola. Mas, independentemente do eixo de atuação, né, que esse profissional, que essa equipe do PROINAP queira, junto com a escola, e analise que aquele eixo é um eixo favorável para a dimensão em que se queira abordar naquela escola, eu acredito que existem 3 aspectos que são fundamentais para que a gente não pode perder de vista, e eles devem ser levados em consideração na construção desse trabalho, de um trabalho mais coletivo na escola, né? Que muitas vezes não, ou melhor, que a gente consegue perceber no trabalho, com muita clareza, no trabalho do professor Luiz, lá na Herbert Moses. Né? Um desses aspectos é observar o clima escolar. Né? Existem alguns autores que discutem esse conceito, Brito e Costa, Fante, por exemplo, são autores que discutem, né, que abordam essa questão, e existem algumas variações na classificação de cada autor, mas esse conceito nada mais é que a observação dessas especificidades
que a Flaviane já pontuou, o professor William também falou um pouco, né, dessa especificidade de cada escola, né, porque cada escola ela tem uma realidade distinta. Né? Cada unidade escolar ela é formada por uma diversidade de pessoas. Né? Essas pessoas trazem, né, levam para a escola as suas experiências, né? Como que é a sua inserção em cada contexto social, né? Como esses contextos diversos, eles vão se manifestar na escola. É na escola que tudo isso emerge, é na escola que tudo isso ecoa, e como não observar essas variações e essas dimensões, né? Por isso o clima escolar de cada escola, ele é uno, né? Nós devemos levar em consideração essa especificidade. Por isso, quando se me perguntarem, o projeto do professor Luiz vai caber numa determinada escola? Não sei, depende, a gente tem que experimentar, a gente tem que observar qual é a realidade daquela escola, se aquilo vai caber lá ou não. Né? Então, é uma experimentação. E não só uma experimentação, mas uma observação dessa realidade que é sua. Né? Eu não posso transportar a realidade do outro para a minha. Então, o trabalho do professor Luiz, né, a gente consegue constatar, né, a existência dessa observação e desse cuidado que ele teve com aquela realidade. Ele conseguiu, através da sua observação e desse cuidado, desse olhar atento, perceber qual era o tipo de violência e qual era a demanda que existia na escola naquele momento, né? Que era a violência através dos apelidos. Né? E esse foi o pontapé do projeto dele. Né? Ele se debruçou por uma questão que era característica daquela realidade escolar e ele buscou estratégias que cabiam naquele contexto específico. Né? Então, essa construção dessas estratégias de enfrentamento, né, de qualquer situação, seja ela de violência ou qualquer outra demanda que tenha a escola, ela deve levar em consideração essa especificidade, né, a especificidade de cada escola, porque o público é diferente, a forma de funcionamento de cada escola é diferente, a estrutura física da escola é diferente, o local onde ela está inserida é diferente. Então, assim, existe uma gama de características que cada escola possui e ela é diferenciada dentro dessa inserção nesse contexto social. Né? Um outro ponto importante para a gente observar, né, é a participação e envolvimento de toda a comunidade escolar. Né, ou pelo menos a maior parte dessa comunidade, né, alunos, professores, responsáveis. A gente percebe isso, né, no projeto Onde Está a Graça. Né? Ele fala dessa coletividade de que toda a comunidade escolar abraçou a ideia e juntos estão desenvolvendo esse trabalho que é magnífico. Né? A gente observa no projeto do professor Luiz que esse projeto ele possibilitou também, né, a construção não apenas dessa atividade, né, a possibilidade dessa atividade ser desenvolvida na escola, mas também ele iniciou um processo de construção ou reconstrução dessa nova identidade da escola, né, que vinha sendo trabalhada e que ele percebeu que estava, né, imersa nessa questão da violência através dos apelidos. E um terceiro ponto, que também é importante a gente ressaltar, né, que também a gente percebe no projeto do professor Luiz, é a continuidade da ação, a continuidade do projeto. Então, a elaboração, a execução e a continuidade dessas ações, desses projetos, né, esses três elementos também eles têm que andarem juntos. Porque, assim, na elaboração dessas estratégias, né, de enfrentamento às violências na escola, esse enfrentamento ele não pode ser uma ação isolada, uma ação estanque, né? Porque esse impacto vai ser muito menor. O impacto de uma ação, né, uma única ação, ele não vai reverberar na escola como uma ação em continuidade, em que a escola esteja imersa. Porque que a gente tira da experiência do professor Luiz? Que o trabalho dele, né, tem mais de 10 anos, então é um trabalho de longo prazo, é um trabalho contínuo. Né, e esse trabalho ele passou a fazer parte dessa identidade da escola. Né, através desse trabalho de observação, com o envolvimento, a participação da comunidade, foi possível uma construção, né, dessa identidade e esse orgulho de pertencer a esse grupo.
Eu tenho certeza que as pessoas, a comunidade escolar da Herbert Moses, tem orgulho em fazer parte desse grupo. Né? Então, a partir dessa experiência, a gente também pode destacar, né, que é importante conhecer a escola, né, ouvir a seus membros, principalmente dar voz a esses estudantes. O William mencionou a questão dos grêmios, né, muito importante, esses alunos têm muita potência. Se eu fosse ficar aqui dando exemplos de potencialidade dos alunos a partir das experiências do trabalho do NIAP, do PROINAP, a gente não sairia daqui hoje. Eu já estou terminando. Eu gosto de falar, gente. E a gente também tem que perceber que vai para além disso, né? É envolver esses alunos na participação, na construção desses projetos, na elaboração dessas atividades, né? Para trazer um ressignificado desse ambiente. E eu entendo que isso, né, traz mais potência a qualquer trabalho que possa ser desenvolvido na escola. Então, observar essas questões pode propiciar uma escola mais potente, uma escola viva, uma escola com personalidade e que as pessoas queiram fazer parte daquele lugar. Né? Então, para terminar a minha fala, eu trouxe uma frase que eu considero que retrata um pouco do que a gente falou aqui hoje, né, desse momento, e é assim: na escola que se aprende a conviver e um dos lugares onde se aprende a interpretar o mundo. É o espaço onde as regras e as leis regulam a convivência, o diálogo, a interação e onde se constrói as relações pessoais. Todos e todas. É com você, Patrícia. Maravilha. Obrigada, Michele. Bom, nosso tempo está curtinho. Vou pedir, então, para a gente encerrar dicas e, enfim, indicações e conselhos que cada um de vocês queira dar para os nossos profissionais que estão nos assistindo. Vamos começar, então, primeiro pela Flaviane, depois Michele e encerrar com o William. Pode ser? Pode sim, Patrícia. Bem, eu acho que a gente teve aqui diálogos importantes e vivos, né? Fui ouvindo o William, fui ouvindo Michele, o professor Luiz, enfim, e os demais, né, a mesa anterior. E eu fiquei pensando em alguns pontos, né, para encerrar a minha fala. Então, por exemplo, o primeiro ponto é dizer que escola, de fato, é um espaço social, né, por excelência. Se a gente fecha a porta da escola para a violência vai entrar pela janela, porque a escola é um espaço social, a escola está inserida em territórios sociais, ela abre as suas portas todos os dias para o mesmo grupo de alunos, em geral com os mesmos profissionais. Então, tem uma situação, uma questão de esgarçamento da convivência e dos conflitos. Então, não tem como negar que as violências vão habitar esse território e a gente vai precisar manejar com essas perspectivas. O segundo, a Michele traz isso, achei bem bacana, que é a questão de fazer com a escola. Eu preciso incluir a escola na construção dos processos e não fazer por ela. É com a escola e não por ela. Então, isso também me chamou muita atenção. E, por fim, o que o William trouxe, né? Que riqueza. O tempo todo eu fui ouvindo a fala dele e fui pensando, de fato, ouvir não é escutar. Para escutar, eu preciso me esvaziar. Né? Essa escuta não é meramente ouvir. Né? Então, a gente está trazendo uma premissa que vem de outro lugar. Falaram muitos exemplos, eu estava com um exemplo aqui na cabeça para trazer, de uma escola que eu acompanhei recentemente, mas o exemplo, eu não vou citá-lo, né, porque vai tomar aí tempo, acho que a gente está com o tempo curtinho, mas só para dizer que esse exemplo da escola era para mostrar o quanto uma escola, quando ela passa por situações de violência de modo recorrente e sistemático, um modo potente de prevenir é o quanto essa escola consegue articular a rede do seu território, é o quanto essa escola consegue ter relações afetivas com a sua comunidade escolar, é a proximidade da escola. Isso me parece uma prática potente de prevenção. Proximidade da escola com a sua comunidade e a capacidade dela de articular uma rede. Na rede de proteção, isso é um modo potente de prevenir. Então, a prevenção é cotidiana. Pensei nisso. Obrigada, gente. William e Michele, não querem complementar? Michele, pode falar rapidinho, por favor. Eu gostaria de falar rapidinho. Então vai lá, assim,
eu gostaria de falar, né, voltando àquela situação, aquela questão que eu coloquei, do exercício da escuta, né, do ouvir, do esvaziar que a Flaviane coloca, né? Eu só queria dizer o seguinte, né? Uma das formas, uma das sugestões que eu daria, né, é que a arte, né, a explorar a capacidade artística que os nossos estudantes e também os nossos profissionais têm na rede. Eu tenho certeza absoluta que em todas as unidades escolares existem potências artísticas. E quando eu falo de arte, eu falo do teatro, da música, da poesia, da dança, né? Possibilitar, criar, né, situações, criar pequenos projetos, né, que envolvam essas capacidades, essas potências artísticas que existem na nossa rede. É uma forma, é uma sugestão, né, é uma dica, enfim, é uma ideia que eu acho que é viável, é possível, né? Eu mesmo trabalho numa unidade escolar onde eu faço dupla regência que tem toda uma potência artística para dança, para poesia, para música, né? E a gente precisa explorar isso, né? Isso também é uma forma de escutar, é uma forma de ouvir, é uma forma de fazer uma escuta atenta e sensível, né? Possibilitar coisas simples, não precisa grandes coisas, tá? Essa era a sugestão que eu dou, né, que eu gostaria de compartilhar, né? Acredito profundamente que a arte é uma forma de prevenir, é uma forma de envolver, é uma forma de potencializar todos e todas na escola. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Parabéns pela iniciativa, estamos juntos e juntas. Bom, vai ser breve a minha contribuição, mas a gente tem uma frase recorrente, né? uma colocação recorrente dos professores e das pessoas que trabalham na escola, que é se sentir sozinho, né, nesse trabalho, se sentir sozinho na educação, esse isolamento. Eu quero só deixar aqui, né, que nós fazemos parte dessa rede de proteção e a escola não é para se sentir sozinha, né? Nós fazemos parte de uma rede de proteção onde tem assistência social, onde tem a saúde, e nós integramos esse conjunto, né, de saberes e de olhares para a questão desses alunos e de suas famílias, e que a escola esteja atenta a isso, né? Mesmo que se sinta sozinho em algum momento, lembrar que existe essa rede, que existem os parceiros, e que acionar a partir de alguma situação ou de um projeto que queira implementar na escola, isso é muito importante, em conjunto com essas parcerias, porque vai ficar muito mais leve, né? Vamos atingir o objetivo com muito mais celeridade, e em conjunto, em participação de todos que compõem essa comunidade, é sempre muito mais produtivo e sempre muito mais vantajoso para todas as pessoas envolvidas nesse processo. Obrigada. É isso. Eu quero agradecer a cada participante desse encontro que, com as suas vivências e experiência profissional, apresentaram muitos caminhos, ideias e sugestões para que a comunidade escolar como um todo possa lidar melhor com as situações de violência que surgem, atuando principalmente na sua prevenção. Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. E não se esqueçam de acessar o link da Escola de Formação Paulo Freire, que está na descrição do vídeo, para realizar a avaliação dessa live, ok? Só assim você vai poder confirmar sua participação e receber o certificado. E você pode enviar esse formulário preenchido até o dia 15 de setembro, não se esqueçam. E também não deixem de promover fóruns, debates, conversas e encontros sobre esse tema aí, ó, na sua unidade escolar, porque, como já dissemos aqui, a escola é o espaço privilegiado de encontros e precisa ser aberta e promover o diálogo entre todos, de forma constante e transparente. E não deixem de compartilhar as suas experiências nas redes sociais da escola, usando a nossa hashtag SPVE2022. E uma última coisa, vem novidade boa por aí para vocês, professores. O Uniap está organizando um curso em parceria com a Escola de Formação Paulo Freire, chamado Violências na Escola, um convite à reflexão, ação. As inscrições para o curso começam no dia 19 de setembro, por isso, fiquem atentos, porque em breve
Vão chegar mais informações no seu e-mail Rio Educa e também você pode conseguir essas informações no portal da EPF. Tenham todos um ótimo dia. Até a próxima. Tchau.